Vamos lá, minha galera, continuar aqui a resolução das questões. Agora a gente vai retomar na questão de número 46. Se você tiver com alguma dúvida aí em alguma das questões que a gente resolveu, quiser me procurar, manda um e-mail, flaviano.lima@uol.com.br, ou então me procure lá no Facebook, Flaviano Lima, tá? E a gente tenta tirar sua dúvida. Vamos nessa. Questão de número 46, dá só uma olhada. Caso um segurado do RGPS, no local e no horário do trabalho, seja vítima de acidente em consequência de ato de terrorismo praticado por terceiro, tal fato não se equiparará a acidente do trabalho. Isso aqui está errado. Isso está expressamente previsto como uma situação que se equipara a acidente do trabalho. Isso está lá no artigo 21, no inciso 2, na linha A da Lei 8.213. Ora, eu te dou o seguinte exemplo. Imagine um cidadão que ele trabalha, é um aeronauta, ele trabalha a bordo de uma aeronave de uma empresa brasileira, é, portanto, segurado obrigatório do RGPS, e vamos supor que no ato translocado, uma organização terrorista coloque uma bomba neste avião e o avião venha a sofrer um sério acidente. Claro, esse segurado, ele teria sido vítima de um acidente de trabalho. A lei deixa claro que tal ato se equipara a acidente de trabalho. Ok? Vamos lá, na questão de número 47, ainda uma questão que trata de acidente do trabalho. Olha só, sobrevindo o acidente de trabalho, nos casos em que seja identificada negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho relacionadas à proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Isso aqui, pessoal, está correto e está previsto lá no artigo 120 da Lei 8.213. Observe, ó, o que é que significa? Muita gente fica confuso aqui com essa ação regressiva. Mas é mais ou menos assim, ó, havendo acidente, tá certo? O que é que acontece? Ó, o INSS, ó, olha só, o INSS paga o benefício, ó, o INSS paga o benefício ao segurado. Então, se o segurado foi vítima de um acidente do trabalho e, por conta disso, ele ficou inválido, ele ficou temporariamente incapaz, ou então ele veio a falecer, o INSS vai pagar o benefício ou para o segurado ou para os seus dependentes. Isso é claro, tá certo? Mas, se ficar comprovado que o acidente ocorreu por conta de negligência da empresa quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, e aí eu lembro a você que a empresa é responsável pela adoção das medidas de segurança e de higiene do trabalho previstas na legislação trabalhista. Então, se ficar comprovada essa negligência, o que é que o INSS faz? Ó, o INSS vai atrás da empresa, por isso chama ação regressiva. Então, INSS aciona a empresa para quê? Para reaver os valores despendidos com o pagamento de benefícios. Olha só, o INSS aciona a empresa, tá, na justiça para cobrar dela aqueles valores que ele gastou com o pagamento de benefícios. Isso vai acontecer quando? Vai acontecer quando ficar comprovado que houve negligência da empresa
quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos lembrar de um exemplo trágico, tá? Quando você tem, como recentemente aconteceu aqui em Salvador, numa grande obra de construção civil, o elevador da obra, ele teve algum problema, o elevador caiu e 9 operários vieram a falecer. Claro, acidente do trabalho, a Previdência vai pagar o benefício para os dependentes desse segurado. Entretanto, se ficar comprovado que aquele acidente aconteceu porque a empresa foi negligente quanto às normas padrão de segurança do trabalho, se ela deixou de cumprir as normas de segurança do trabalho, o que é que a Previdência vai fazer? Vai acionar a empresa regressivamente para que a empresa reembolse ao INSS aqueles valores que ele teve que despender com o pagamento dos benefícios. Essa possibilidade do INSS entrar com ação regressiva contra a empresa, ela está prevista lá no artigo 120 da Lei 8.213 e é algo que já acontece nos dias atuais. A Procuradoria tem, de fato, ajuizado diversas ações para que o INSS seja reembolsado em situações como essa. Beleza? Vamos adiante. Questão de número 48. Questão 48, que já é uma questão aí daquele tipo ABCDE. Então, vamos lá. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos ao trabalho, à saúde, à previdência e à assistência social. Claro que isso aqui está errado. Trabalho não compreende ali, não está. O direito ao trabalho não é um direito que seja assegurado pela Previdência, pela Seguridade Social. A Seguridade Social preocupa-se com saúde, preocupa-se com previdência e preocupa-se com assistência social. Tá certo? Isso está lá no artigo 194 da Constituição. Vamos ver a letra B. A gestão tripartite do sistema previdenciário, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados, decorrente do caráter democrático e descentralizado da administração, garante a segurança e a moralidade na administração desse sistema. Está errado. A gente sabe que a gestão da Seguridade Social não é uma gestão tripartite, é uma gestão que quadripartite. E quais são os grupos que participam? Quais são as partes dessa gestão? Ora, o governo, quem mais? Os aposentados, os trabalhadores em atividade e, governo, aposentados, trabalhadores em atividade e as empresas. Tá certo? Esses são os grupos que participam da gestão da Seguridade Social, conforme lá o artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal. Beleza? Está errada, portanto, essa alternativa, porque a gestão não é tripartite, sim quadripartite. Olha só. O equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário consiste na observação dos critérios que preservem sua solvência financeira, ok, até aí, rigorosamente correto, de modo a fornecer segurança e tranquilidade aos segurados e garantir o fomento público em situações de instabilidade econômica. Veja, pessoal, essa letra C está errada exatamente por essa parte final aqui, ó. Garantir o fomento público em situações de instabilidade econômica. Ora, quando se fala em fomento público, o que é esse fomento? É o estímulo. Não é isso? Quando a gente diz assim, o governo vai fomentar, o governo vai estimular. Veja, essa alternativa está errada, por quê? Porque quando a gente fala em equilíbrio financeiro e atuarial, claro, a primeira noção que nos vem à mente é a noção de solvência financeira, aquela noção de equilíbrio entre as receitas e as despesas do sistema de seguridade social. E o objetivo disso é exatamente para que, em situações de instabilidade econômica, a Seguridade Social ela continue sendo
viável. Ou seja, a ideia é que a Seguridade Social ande com as suas próprias pernas, que ela fique menos dependente do fomento público. Por quê? Porque a gente sabe que a Seguridade Social ela consome uma grande quantidade de recursos. Então o ideal é que ela seja equilibrada, que as receitas e despesas do sistema sejam compatíveis, para que em situações de instabilidade ela possa continuar sendo viável e não necessitar de grandes somas de recurso bancadas pelo Estado, tá certo? Esse é o objetivo, tá, desse equilíbrio financeiro e atuarial. Exatamente para que nesses momentos de instabilidade a Previdência não venha, a Seguridade Social tenha como superá-los com os seus próprios recursos, sem ficar na dependência ali do fomento do Estado. Tá certo? Então, a alternativa C tá errada. Olha aí a letra D. Constituem objetivos da Seguridade Social a universalidade e a uniformidade da cobertura e do atendimento e a inequidade na forma de participação no custeio. Veja, questão boba demais, né? Não é inequidade, é equidade na forma de participação no custeio. E mais, qual é o princípio? É a universalidade da cobertura e do atendimento. Esse é um objetivo, universalidade da cobertura e do atendimento. E outro objetivo é a uniformidade e equivalência, olha só, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para as populações urbanas e rurais. Esse também é um objetivo da Seguridade Social, todos eles previstos lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Alternativa aí bem tranquila. Olha aí a letra E. Segundo a jurisprudência majoritária do STF, olha só, essa letra E é bem interessante. Segundo a jurisprudência majoritária do STF, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios refere-se apenas ao valor nominal desses benefícios, não resultando na garantia de concessão de reajustes periódicos, característica relativa à preservação do valor real. Então, verdade, essa alternativa ela foi considerada correta. Observe esse princípio, vamos lá, esse princípio da irredutibilidade, o nome já está dizendo, é a impossibilidade de redução do valor dos benefícios. Então, esse princípio, o objetivo da irredutibilidade, segundo o STF, ele garante apenas o valor nominal, garante apenas o valor nominal. Essa é a interpretação dada pelo STF a esse princípio da irredutibilidade, que está lá também previsto no artigo 194 da Constituição. Então se lembre, artigo 194 fala em princípio da irredutibilidade, afirma, e o STF afirma que esse princípio garante apenas o valor nominal, ou seja, a expressão monetária do benefício. Significa que uma aposentadoria que tenha sido concedida da forma correta e que tenha um valor, por exemplo, de R$2.000, ela não pode ter esse valor reduzido para 1.900, para 1.800. Por quê? Porque esse valor nominal ele está garantido, ele é irredutível por força desse princípio, que é o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Ok? Agora veja, em relação aos benefícios previdenciários exclusivamente, a Constituição, lá no artigo 201, no parágrafo 4º, ela assegura a concessão de reajustes periódicos somente aos benefícios
previdenciários. Então, o valor real, a manutenção do poder aquisitivo, ela está garantida pela Constituição somente para os benefícios previdenciários, conforme regrinha que está lá no parágrafo 4º do artigo 201. Tá certo? Vamos seguindo. Olha aí a questão de número 49. Assinale a opção correta no que se refere à saúde, à previdência e à assistência social. A pessoa participante de regime próprio de previdência social pode filiar-se na qualidade de segurado facultativo ao regime geral de previdência social para ele contribuir. Então, tá errado. Por que está errado? Porque a pessoa que participa de regime próprio é o oposto, né? Ela não pode filiar-se ao RGPS na condição de segurado facultativo. O servidor público, que em razão do seu cargo efetivo já está vinculado a um regime próprio, ele não pode se filiar ao RGPS na condição de segurado facultativo. A Constituição, lá no artigo 201, ela impede essa filiação. Beleza? A ideia é o seguinte, ó, se o servidor público, ele está lá no regime próprio, ele só tem as atividades, ele somente desenvolve as atividades inerentes ao seu cargo público. Ok, se ele quiser mais previdência, além do regime próprio, ele deve buscar o sistema de previdência complementar. Ele não pode se filiar ao RGPS como facultativo, porque aí, se assim o fizesse, ele estaria meio que utilizando o RGPS como um mecanismo de previdência complementar e a Constituição não permite isso. Tá certo? Então a letra A está errada, porque aquele que já está filiado a um regime próprio não pode se filiar ao RGPS na condição de facultativo. Veja, nessa situação, eu estou dizendo que o segurado ele não pode vir para o RGPS como facultativo. Por quê? Porque se ele, além das atividades inerentes ao seu cargo público, se ele desenvolver alguma outra atividade na iniciativa privada, ele será, em relação a essa atividade, segurado obrigatório do RGPS. E isso não só é possível, como é determinado pela lei. Tá certo? Vamos lá. Olha aí a letra B de bola. O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do Orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do DF e dos municípios, sendo vedadas outras fontes de recurso. Ora, tá errado exatamente por essa partezinha final aqui, ó. Significa dizer o seguinte, ó, o Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do Orçamento da Seguridade Social, além de outras fontes, ó, além de outras fontes de recursos. E essas outras fontes de recursos, tá certo? Elas estão previstas lá na lei, e essa previsão aqui está lá no artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então essa letra B, ela está errada também. Vamos lá. Letra C. Sendo organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação não obrigatória, opa, claro que isso aqui está errado, não é? A Previdência Social, olha só, a Previdência Social é um regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória. É isso que está lá no artigo 201 da Constituição. Ok? Vamos lá, letra D. É de um salário mínimo e meio o valor do benefício assistencial, comumente denominado LOAS, pago mensalmente à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Vejam só que questão fácil, que questão boba. Claro que não é um salário mínimo e meio, né? BPC LOAS é o quê? É de apenas um salário mínimo por mês. Questão realmente tranquila, que não nos oferece
maior grau de dificuldade. E a letra E, tá, que é a alternativa correta, ela diz assim, ó, os objetivos da assistência social, que deve ser prestada a quem dela necessitar, rigorosamente verdadeiro, ó, independentemente de contribuição à Seguridade Social, incluem habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência, preparando-as para uma integração comunitária, rigorosamente correto. Você dá uma olhada lá no artigo 203 da Constituição e você verifica que primeiro, que a assistência social vai ser prestada a quem dela necessitar. A assistência social, portanto, ela é não contributiva, tá certo? Não exige contribuição e entre os seus objetivos está lá a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, tá? Preparando-as para uma maior integração à vida comunitária. Beleza? Bom, vamos lá, questão de número 50. Com relação aos segurados e seus dependentes, assinale a opção correta. As relações jurídicas de custeio previdenciário do dependente e do segurado são distintas, havendo previsão de alíquotas diferenciadas para ambos, razão porque não há carência em relação aos benefícios de que sejam titulares os dependentes. Observe, essa questão às vezes confunde, mas ela está falando uma coisa que, assim, que é absurda. Porque quando ela fala aqui, ó, relação jurídica de custeio, observe, quando ela fala em relação jurídica de custeio, ela está se referindo a quê? Ela está se referindo à obrigação de contribuir para a Previdência Social. Então, ela está se referindo aqui a quê? As contribuições previdenciárias. E, obviamente, olha só, existe contribuição previdenciária devida pelo segurado, tá certo? Existe contribuição devida pela empresa, existe contribuição devida pelo empregador doméstico. Estes são os contribuintes da Previdência Social. Mas jamais a gente vai falar em contribuição devida pelo dependente, de modo algum, porque dependente não contribui, tá certo? Então, não cabe falar em relação jurídica de custeio dos dependentes. Isso não existe por quê? Porque dependente não contribui para a Previdência Social. Quem é que contribui para a Previdência? O segurado, a empresa e o empregador doméstico. Tá certo? Então, letra A está errada, por quê? Porque não existe contribuição previdenciária devida pelo dependente. Bem, e carência nos benefícios devidos pelos dependentes? De fato, não tem. Os benefícios devidos para os dependentes, quais são? São a pensão por morte e o auxílio reclusão. E, de fato, estes dois benefícios, eles independem de carência. Mas isso não tem nada a ver com a eventual contribuição devida pelos dependentes, o que não existe. Então, a letra A está errada. Vamos lá, vamos dar uma olhada na letra B de bola. Se o segurado não tiver nenhum dos dependentes expressamente elencados na lei como beneficiários do RGPS, poderá designar uma pessoa, independentemente de com ela manter grau de parentesco, como sua beneficiária, desde que essa pessoa seja menor de 21 anos de idade ou inválida. Olha só, gente, essa possibilidade não existe mais. Por incrível que pareça, isso já foi possível no passado. Isso nos mostra o quanto a nossa Previdência Social tem evoluído, né? Então, no passado, se você não tinha dependentes, você poderia designar alguém como dependente seu. Olha que maravilha, mas isso hoje não é mais possível. O rol de dependentes, ele é taxativo, são aqueles dependentes que estão lá mencionados no artigo 16 da Lei 8.213. Na classe 1, quem é que vai estar lá? Cônjuge, companheiros, filhos
e equiparados a filho. Quem são os equiparados a filho? O enteado e o menor sob tutela, desde que haja uma declaração por escrito do segurado reconhecendo essa equiparação, desde que fique comprovada em relação a eles, menor enteado, menor sob tutela e enteado, desde que fique comprovada em relação a eles a dependência econômica. Esses são dependentes da classe 1. Na classe 2 a gente tem os pais, na classe 3 a gente tem os irmãos. Tranquilo? E aí, eu vou aproveitar isso aqui. Tá claro que essa alternativa tá errada. Olha só, vou aproveitar para trazer à tona aqui uma polêmica, né, que tem aí, na verdade não é nem uma polêmica, mas algo que tem eu vejo muitos alunos nas redes sociais com dúvidas, porque olha só, a lei fala assim, ó, em filho não emancipado, olha só, filho não emancipado até 21 anos. E o mesmo em relação ao irmão, ó, irmão não emancipado até 21 anos, tá? Salvo se inválido, né? Salvo se inválido ou com, ó, salvo se inválido ou com deficiência intelectual ou mental, enfim. Então, só para deixar claro, ó, o que é que acontece? A emancipação do filho, assim como a emancipação do irmão, qual é a consequência? A emancipação do filho ou do irmão, ó, a emancipação leva à perda da qualidade de dependente. É isso que está valendo aí para a prova de vocês do INSS. A emancipação, tanto do filho quanto do irmão, ela leva à perda da qualidade de dependente. Agora, observe bem, se o irmão ou se o filho já estiver recebendo a pensão, a emancipação não causa a cessação da cota individual. Então, observe bem, se o filho ou o irmão já estiverem recebendo a pensão por morte, ou seja, já houve o óbito do segurado, eles já estão lá recebendo o benefício, caso eles venham a se emancipar, a emancipação não mais retira, não mais traz como consequência a extinção da cota individual de pensão. Tá certo? Isso está onde? Está lá. Ó, isso está lá no artigo 77, parágrafo 2º, inciso 2. Significa dizer o quê? A emancipação, ó, a emancipação não cessa a cota individual de pensão. Isso, claro, quando a emancipação acontece no momento em que o segurado, em que o dependente já está recebendo o benefício. Por quê? Porque se a emancipação acontecer antes dele receber o benefício, ela leva à perda da qualidade de dependente. Isso aqui está onde? Está lá no artigo 16, nos incisos 1 e 3, todos da Lei 8.213. Beleza? Vamos lá, vamos terminar essa questão. Olha só, letra C. Conforme previsto no plano de benefícios da Previdência Social, o segurado facultativo mantém a qualidade de segurado independente de contribuição até 6 meses após a cessação das contribuições, espaço de tempo denominado período de graça pela doutrina. Beleza, certinho. Olha aí a letra D. De acordo com a Lei 8.213, a companheira do segurado deve comprovar a união estável e a dependência econômica. Errado, por quê? Porque o companheiro, olha só, o companheiro ou companheira, assim como o cônjuge, ó, assim como os filhos, eles são os dependentes, o quê? Da classe 1.
E para eles, ó, a dependência econômica, ela é o quê? Presumida. A dependência econômica é presumida para os dependentes da classe 1. Então, a companheira não precisa provar a dependência econômica, bastaria provar o quê? A união estável. Então, a letra C está correta. Vamos lá, vamos ver a letra E. Cabe ao segurado, quando de sua filiação ao sistema previdenciário, a inscrição do dependente, sendo vedado ao próprio dependente inscrever-se como tal após a morte do segurado. Errado. Olha só, cabe a inscrição do dependente, cabe ao próprio dependente, ó, realizar a sua inscrição. E essa inscrição vai ser feita quando da habilitação ao benefício. Então, quando o segurado ele for se habilitar ao benefício, ele vai, quando o segurado for se habilitar ao benefício, ele vai, quando o dependente for se habilitar ao benefício, ele vai providenciar a sua inscrição. O segurado, ele não inscreve os seus dependentes. O próprio dependente vai efetivar a sua inscrição quando for pedir algum tipo de benefício. Tranquilo? Então, paro por aqui e a gente volta daqui a pouquinho para a gente continuar aí. Vamos retomar a partir da questão de número 51. Fique ligado que eu volto já já.